Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sobe Som. Sobe Som é um podcast que já foi quinzenal, mas continua sempre falando de música, mandando um salve para os parceiros do estúdio Ori Music Lab, da distribuidora Trattori e da rádio online Dub Lab Brasil. Você está ouvindo agora o episódio número 47, que é a segunda parte do papo com o diretor e curador Marcelo Alite, responsável pela realização do Inédit Brasil, festival dedicado a documentários musicais. Mas antes de retomar esse papo, temos algumas dicas valiosíssimas de documentários para você conferir. Pega caneta e papel para anotar tudo. A primeira delas é com a Janara Lopes, fundadora do Ideia Fixa e do Fonograme, primeira plataforma de NFT do Brasil. Além de ser curadora da porra toda, Janara é uma grande entusiasta de documentários, não só de música, mas sobre qualquer assunto. Se liga aí. Bem, eu espero que eu não esteja falando para ninguém que me conhece, porque tem um filme que eu não me canso de ver e fico colocando para todo mundo assistir, que é o Stop Making Sense, que é um filme de 83. Ele é um show do Talking Heads, e ele foi dirigido pelo Jonathan Dean, que é o diretor do Silêncio dos Inocentes e de Filadélfia. A direção de fotografia é do cara que fez o Blade Runner. E ele tem uma narrativa super conceitual, os personagens, a banda vão sendo construídos aos poucos, à medida em que as músicas necessitam de mais instrumentos. É uma música melhor que a outra. Eu, inclusive, acho que o Talking Heads é uma banda pouquíssimo comentada pelo o tamanho e pela riqueza sonora. É impossível não se apaixonar. Recomendo muito. Grande dica da Janara. Inclusive, o filme está na íntegra no YouTube. Zero esforço para você assistir. Só meter lá Stop Making Sense e dar play. Na sequência tem dica do meu mano, meu parceiro que dispensa maiores apresentações, Kiko Dinucci. Mas para você que não sabia, além de diretor de cinema, Kiko Dinucci também toca violão. Se liga aí. Eu vou indicar um filme que eu gosto muito. É um filme chamado A Voz e o Vazio, A Vez de Vassourinha, dirigido pelo Carlos Adriano. É um filme de 99, um curta-metragem sobre o lendário sambista Vassourinha. Foi um sambista que morreu super jovem, era grande promessa, talvez se tornasse um dos maiores cantores, né? Ele já é considerado um dos maiores cantores do samba, mas teve uma passagem super meteórica. Morreu antes dos 20 anos, só deixou poucas gravações, menos de uma dezena de gravação. O Carlos Adriano ele faz uma costura muito boa com recortes de jornal da época, dos poucos materiais de imagem que o Vassourinha tem, imagem parada, né? Nada de cinema, mas com recortes de revista, de jornal, da ascensão dele, né? Com Carmen Miranda, com Ciro Monteiro. Então, acho um filme muito interessante o jeito que o diretor constrói tudo. Grande dica do Kiko Dinucci. Também tá na íntegra no YouTube, é um curta, tem 17 minutos, se não me engano. Kiko Dinucci mandando um áudio diretamente do ensaio da live de lançamento do show de ninguém mais, ninguém menos do que Jussara Marçal. Finalizando aqui a sessão das recomendações, ele, o lendário folclórico Pedro Pinhel, conhecido por outras bandas também apenas como DJ Pietro, fundador do mitológico, antológico, original Pinheiros Style, conhecido para os íntimos como OPS. Pedro que já cometeu uma heresia logo na largada, que ele esqueceu que ele já tinha dado um pitaco aqui já em 2019. Então vocês relevem o que o rapaz falou aí no começo, tá? Salve, delegado. Uma honra participar do Sobe Som finalmente, hein? Finalmente. Cara, o grande doc de música que eu assisti recentemente foi o Watch the Sound, com o Mark Ronson. Tá na Apple TV. São 5 ou 6 episódios, cara, onde ele entra no mérito de sistemas específicos de produção. Então, sample,
com a questão da MPC, ele fala de distorção, ele fala do autotune, cara, e cada episódio trata de um desses sistemas de produção, e aí ele, como bom filho de vó, ele conecta um monte de gente, cara, de Beastie Boys a Santi Gold, Questlove, obviamente o chato do Dave Grohl, né, cara, que não pode ter mais documentário de música sem o Dave Grohl. E aí essa galera vai falando das experiências que cada um teve na época, então que Beastie Boys, por exemplo, produziu o Paul's Boutique com os Dust Brothers, qual que era a tecnologia usada na época, né? O que se usa hoje, então comparação, né, dos softwares de hoje com as mesas de som da época, e bom pra caralho, bichos. Não sei se pode falar palavrão aí no seu, no seu podcast, cara. Um abraço aí pros seus milhares de seguidores e fãs aí, valeu! Deve falar palavrão aqui no podcast, e em se tratando de Brasil, eu desconfio quando a pessoa não fala. E aí, obviamente, o Pedro, que é um entusiasta, não conseguiu parar numa dica só, mandou mais duas, confere aí. Bicho, um doc nacional que eu vi recentemente aí na edição 2021 do Inédit, foi o doc do Speed, o finado Speed da dupla Black Alien e Speed. Não sei como é que fica disponível no site do Inédit, mas é um doc onde o cara tirou leite de pedra, bicho. Ele basicamente não contou com os depoimentos de grandes parceiros que acho que não estavam afim de falar, enfim, a respeito do próprio Gustavo e acho que o Benegão também. E ainda assim, cara, só ele teve acesso a muito material, muita foto, e um vídeo, cara, que o Speed deve ter feito na virada do século ali, tipo 2000, né, quando os caras estavam morando em São Paulo. Ele e o Black Alien moraram na casa do Cessi, né? O saudoso Dom KB, dono da Jive na época, né? Dos irmãos Cessi. Eles moraram juntos, inclusive tem várias histórias boas dessa época, e ele conseguiu um material quente dessa fase, então o Speed falando, né, porque ele produzia e rimava, né, e até hoje ele é um caso específico na história do rap nacional, né, nunca ninguém rimou como ele, fazia umas bases loucas, depois o som foi ficando mais xarope, né, tipo uma mistura de rap com batidão carioca, o cara cantava sobre putaria, mas era uma coisa absolutamente autoral, então vale a pena ir atrás desse doc que se chama, acho que Psicopata Camarada. Outro que me ocorreu aqui, que é do ano passado, né? E ano passado, hoje em dia, é meio wack, né? Meio cringe. É o Beastie Boys Documentary, né? Também da Apple TV, que foi criado a partir do roteiro do livro Beastie Boys History, Beastie Boys Book, né? Que saiu em 2019. Estávamos juntos naquele Réveillon, inclusive, que eu estava lendo. E o Spike Jonze, que é o diretor que participou de boa parte da filmografia dos caras, montou uma performance que aconteceu somente duas vezes, uma em Filadélfia e uma no Brooklyn, em Nova York, onde os dois caras interpretaram e contaram passagens do livro, passagens da carreira deles, e é um lance emocionante pra caralho, porque, enfim, tem toda a questão da morte do MCA, e os caras contam passagens hilárias, né, que é bem o pique deles. Inclusive nosso amigo Danielzinho, eu estava presente, Rodrigo Brandão, os caras foram pra lá. Imagina nós, delega, comprar uma passagem para ir amanhã ver o show do Beastie Boys ali no Brooklyn. Como diria minha mãe, cara, quem pode, quem não pode, se sacode. Essa é uma grande referência para uma grande indicação de doc. Tá aí, grandes indicações para todos os gostos. O nome do diretor do filme do Speed Freaks, Psicopata Camarada, é Rafael Porto. O Pedro esqueceu na hora, pediu para eu dar uma consultada depois. Tá aí para vocês. E tava na mostra do Inédit desse ano. E aproveitando esse gancho para pegar da onde parou o papo com o diretor e curador Marcelo Alite. O Alite, e você vendo, né, essa quantidade de filme que você deve ver, você tem mais ou menos um número de quantos filmes você vê, assim, em média, por mês, por ano? Cara, olha, eu tenho uma conta mais ou menos, tá, do que eu vejo por edição,
né, somando os cento e tantos brasileiros, mais os internacionais e tal, e varia entre 200 e 300 documentários musicais ao ano. Então é muita coisa, a gente vê muita coisa assim, antiga, coisa que, puta, não conhecia esse filme de 2003, toca ver. Eu vejo bastante coisa, não vejo o filme todo dia. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou vendo filme sobre moda e comportamento, que é o nosso outro festival, né, o FIDOG. Mas de música, quando eu começo, cara, são maratonas, assim, são 3, 4 por dia, sempre dando 1, 2 horas entre cada filme para o filme poder decantar e eu poder escutar alguma coisa, pesquisar mais alguma coisinha. Ou seja, cada filme ele não tem 1h30 para mim. Um filme tem pelo menos 3 horas para mim. Né? Porque tem o disco, tem até um Wikipedia rola, sacou? Se precisar, não, qual é mais ou menos a discografia, onde esse cara nasceu, que, sabe? Então eu pesquiso bastante, mesmo que eu não goste do filme. Mesmo que eu fale assim, bicho, esse filme não, mas, cara, deixa eu saber quem é esse cara, porque de repente eu tenho muito medo disso, cara, de pegar um filmão e não reconhecer. Eu tenho muito, acho que ainda não aconteceu, espero. Mas assim, sabe, de ver um filme que você fala, cara, mesmo que seja um músico desconhecido, mesmo que seja ou um músico genial e não sei o quê, pô, eu me lembro uma vez, e isso foi, acho que o ano passado, cara, chegou aqui um filme de um grande nome da música mundial. Grande, enorme, gigante. Agora que já passou e tal, eu já posso até falar, é o Jimi Hendrix. Chegou um filme sobre o Jimi Hendrix e sobre a morte do Jimi Hendrix. Cara, é um absurdo que alguém tenha deixado sair esse filme. Porque é só especulação, não tem muito dado de delegacia, não tem muito dado dos médicos que foram. O cara entrevista um médico, ele falou, tinha muito vinho no sangue dele. Assim, não tem dados conclusivos e, no final das contas, o cara fica 1h30 especulando sobre a morte do Hendrix. Cara, não se especula a morte de ninguém dessa forma. Entendeu? E você tá aqui, cara, para ganhar dinheiro. E eu não vou te ajudar a ganhar dinheiro com essa porra. Não vou, cara. Não vou programar um filme desse só porque a morte de Jimi Hendrix. Tenho certeza que teria sido capa de qualquer jornal. De qualquer chamada de televisão que a gente é chamado. Tudo. Assim, esse filme ia pautar o festival. Não vou programar jamais uma coisa dessa. É de uma levianidade, cara, horrorosa. Então tem que ter esses cuidados. Então, por isso, o filme, para mim, dura mais. Que bom que você tem esse filtro, né? Tem que ter esse filme, porque, sei lá, não sei, sabe? Pode ser qualquer músico. Fulano de tal bateu na mulher e não sei o quê. Pô, cara, vamos ver que história é essa, vamos ver se o filme está sendo realmente correto, se tem alguma história que o cara está escondendo, se tem alguma teoria maravilhosa que o cara está aqui levantando só para passar o pano pro cara. Tem que olhar tudo isso. Então, o filme não pode terminar quando sobe o letreiro. O filme tem que continuar num review de outros festivais, num review de jornal estrangeiro, de críticos. Tem que ter, cara. Tem que ter, porque senão você pode cometer um erro. E um erro grave. Né? Eu acho que um erro como esse do filme do Jimi Hendrix, por exemplo, teria sido um erro enorme. E eu juro para você, cara, teria ido para a capa da Folha, para a capa do Estado, para a capa do Globo, para a capa com certeza. Quem aparecesse. A morte de Jimi Hendrix, sabe? E filme joga luz sobre a morte de Jimi Hendrix. Pô, quando você vai ver, pô, vocês vão querer me matar depois. Entendeu? Isso eu não posso deixar. Então, todos os filmes necessariamente tem que ter um período de que eu chamo de decantar, né? Eu preciso assimilar o filme e tal, e fazer algumas pesquisas que eu julgo pertinente naquele momento. Então, acaba dando uns 200, 300 filmes por ano, cara, de música. Mas o motivo que eu tava te perguntando isso, que né, foi um papo que a gente já começou e na hora eu até falei, não vou nem falar mais aqui com ele ao vivo, porque depois a gente vai gastar pro podcast. Você percebe, né, dentro dessas possibilidades, todo esse leque todo de possibilidades de se fazer um filme de música e tal, que o diretor, o cara que tá contando a história, ele se seduz pela história, ele se seduz pelas figuras e tal. Que eu te falei, eu tenho um problema com biografia gigantesco, que é um pouco por causa disso, assim. O tempo que a pessoa vai passar dedicando a vida dela àquele assunto, ela acaba se seduzindo, entrando demais ali, e eu acho que às vezes a coisa parte para uma narrativa hiperbólica demais, né? Eu comentei, né? O livro do Belchior, ele foi me dando uma aflição, porque assim, pô,
Tudo que o cara fala, o cara faz, ele é o melhor do mundo. Com 4 anos de idade, ele contou uma piada, era a piada mais engraçada do mundo. Ele era o cara que, se ele quisesse, ele teria sido maior do que o Didi e os Trapalhões do Brasil. E não sei o quê. Pô, respira aí, olha, né? Olha um pouquinho mais de fora. É isso mesmo? Falta um pouco, às vezes, essa distância, né? Que é tão importante. Eu acho que você documentar, fazer um documentário sobre alguém, ou um livro também, enfim, você precisa necessariamente de uma certa distância do personagem, e às vezes isso não acontece. Às vezes isso não acontece para bem e outras para mal. Então, por exemplo, um filme como o filme do Made in Brasil, né, que a gente passou agora no Inédito, ele é um filme 100% de fã. O que acontece? O cara ficou anos atrás do Oswaldo, do Celso, não sei o quê, entrevistou o Made em 80 vezes, juro por Deus, acho que é o filme com mais entrevistas a um único personagem em momentos diferentes. Você vê o cara com diferentes roupas, diferentes lugares, diferentes iluminações, diferentes câmeras, é uma coisa bem engraçada. Mas o cara fez isso por amor, entregou para a banda e engavetou o filme. Esse filme tá feito, cara, desde 2017 tá engavetado. Porque ele fez por amor, passou no lido pra banda, pros amigos e não sei o quê, e voltou pro Paraná e guardou o filme num HD e tá aí, o filme do Made in Brasil, acabou. Eu falei, não, peraí. Aí, como a gente tava... vai rolar, né, um especial sobre heavy metal no Inédit em novembro, a gente vai fazer um spin-off sobre heavy metal em novembro. Eu tava procurando, enfim, bandas de rock brasileiras e tal. Eu falei, puta, um filme sobre o Made in, cadê esse filme? E nada de achar o filme, nada de achar o filme. Fui atrás do cara e falou, não, cara, eu fiz porque eu sou fã, mas é só isso. Eu falei, bicho, me dá esse filme agora. Assim, porque o filme é legal. Ele tem essa coisa do fã, mas ele entrevista, ele esbuça as histórias, as diferentes formações. Pô, o Made in Brasil está no livro Guinness como a banda que mais formações teve na história, né? É uma coisa inacreditável. Não sei se isso é bom ou ruim. 54 anos em cima do palco, só tem os 2 irmãos, o resto vai girando, entendeu? E principalmente já depois dos anos 90, né? Que aí a banda realmente ela é assim, são os irmãos e convidados. Então, assim, o cara fez um trabalho muito legal. Eu agradeço muito a esse fã, né? Mas você vê claramente que não há a distância, né? O cara não tenta ver de longe, ele quer chegar o mais perto possível da banda. Ele fica o tempo inteiro querendo chegar mais perto, mais perto, mais perto, para ver o que ele tira. Então, isso é uma maneira de fazer que é quando o fã ele trabalha em prol do documentário e não encontra. Encontra essa coisa, sabe? Que o cara é o mais engraçado do mundo. O cara, tipo, tem um filme do Martinho da Vila que, pô, o Martinho da Vila nunca quebrou um copo, não é possível. Eu conheço, a biógrafa dele é minha amiga. A Camille Viola é minha amiga. Inclusive foi júri do Inédit esse ano. Ela falou, cara, eu tô fazendo a biografia dele e ele tem um monte de podre. Pô, ele cometeu, como todo mundo, cometeu muitos erros na vida. E, claro, você vê o filme dele, que agora eu não tô lembrado o nome, mas assim, falou, pô, cara, não é possível que o cara nunca quebrou um copo. O cara nunca escorregou, o cara nunca falou um palavrão pra mãe dele. Entendeu? Não é possível. Tem alguma coisa que tá errada ali, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que aí joga em contra, né? Porque você acaba mostrando o Martinho da Vila que é só o simpático, é só o talentoso, é só o bonito. Sim. Porque tem o outro lado também, que é o artista e quanto ele vai liberar, né? A gente sabe, o documentário ele é um recorte daquilo ali que tá sendo mostrado. Cara, há uns anos atrás, uns amigos meus estavam no programa Ensaio, e na época, pô, bicho, os caras tinham, 25 anos, né, sambista, mas moleque, pô, 25, 26 anos, Aí o cara foi contar a história, aí começou a falar assim, não, porque certa feita... O que certa feita, rapaz? Vá se ferrar, certa feita, entendeu? Porque também viu o programa Ensaio do Elton Medeiros, do Cartola, não sei o quê, e aí tá querendo falar igual, e aí, assim, o que entendeu? É um documentário, mas mas nem tudo é verdade, né? Também tem isso, né? Tem o que o cara quer mostrar. Quer mostrar, né? Inclusive ali no Dois Tempos, no começo ali eu me incomodei um pouco com o Yamandu, porque dá pra ver que o Yamandu ele tá cavando, né? Ele fica cutucando o Lúcio, mas aí depois você entende, fala assim, não, eles estão mostrando o Lúcio, né?
Aqui, bicho, aqui a gente fala um monte de mentira também. Pô, cara, mas assim, eu fiquei um pouco constrangido no começo com o Yamandu também, mas aí, claro, deixando a bola sentar e tudo isso, o começo do filme, que ele é meio bobão, de certa forma, vamos chamar assim, cara, é o Yamandu que conheceu o Lúcio Yanel. Quando você encontra um amigo que há muitos anos você não encontra, sei lá, um amigo seu de 17 anos, que você não vê desde que você tem 17, 18 anos. Quando você encontra o cara, as primeiras piadas é aonde vocês deixaram a amizade, né? Exatamente. E é onde eles deixaram. A galera que eu conheço do colégio, se encontrar os caras hoje, é a mesma piada de quando a gente tinha 15 anos. É. E é isso, o Yamandu tinha 9, né, quando conheceu o Lúcio. Então ele virou o Yamandu anos, de 9 e aí anos o Yamandu ali, vai né? crescendo durante o filme, até o momento esse que eu te falei, dele sentado na mureta, na pedra, sei lá, e tal, que ele falou, puta, esse é o Lúcio, acabei de incorporar o Lúcio. Né? E aí ele já leva o Lúcio dentro dele, e quando ele senta com o Lúcio, a cena seguinte, já eles em perfeita harmonia. Né? Então é isso, sabe? Tem essa leitura muito bacana, né? Que assim, o Léo falou, não é possível que o cara esteja pagando esse de bobão assim e tal, mas não, cara, não é bobão, era ele de 9 anos encontrando o mestre. E aí tem esse não sei o quê. E o próprio Lúcio também trata ele como menino no começo. O Lúcio só começa a tratar ele como adulto mais tarde no filme. Né? Esses entendimentos que são muito bons. Aí é onde eu acho que é genial o papel do diretor, né? Que é o grande êxito do diretor, que é quando o cara consegue contar a história, às vezes uma coisa, uma cena, um diálogo que ele pegou, né? Porque também é isso, né? A gente tem que lembrar que quantas horas de filme rolando não tem ali pra você fazer um filme de 1h30, né? Dias de viagem, né, cara? São dias de viagem. Mas, por exemplo, aquele filme do Leon Richman sobre o Nelson Cavaquinho, que também tá inteiro no YouTube. E aí você vê, cara, é óbvio, a gente sabe que o Nelson Cavaquinho era um maluco, ele era um vida louca. E aí você sabe que a hora que ligar a câmera, imagina, ele não vai falar. A genialidade do Leon, a cena, né, que resume tudo, falou assim, um cara ali meio comedido, contando ali as histórias meio bem por cima e não sei o quê, entregando uma garrafa de cerveja na mão de um moleque que deve ter uns 4 anos de idade pra ele experimentar. Você fala, pronto, entendeu? Nessa cena, ele resumiu, ó. Tudo que o cara não contou tá aqui pra você. Aqui para um bom entendedor, meia garrafa de cerveja basta, né? É genial essas coisas, é muito cara, bonito isso. Então é isso, assim, você não entrega, é impossível entregar tudo, porque assim, você não pode filmar a vida do cara inteira e tudo isso, mas você vai dando flashes do que você consegue pegar e do que você consegue editar. Tem músicos que participam assim, meio que aprovam o corte final, e tem outros que não. Né? Então isso é muito bacana, sabe? A galera que consegue trabalhar com independência total, falar, eu vou fazer um filme do metá-metá, no final vai aparecer você, o Kiko e a Jussara lá para ver o corte final, para saber se aprova ou não. Aí fica mais difícil, né? De você entregar um trabalho com alma. Mas se eu for lá filmar vocês três e contar a história, não sei o que e tal, e chamar vocês até para ver e tal, por uma questão mais de respeito e tudo isso, ó, isso aqui é o filme que eu fiz de vocês, beleza, você pode até falar, pô, aquele momento ali que eu falo, sei lá, uma coisa não dá para tirar, alguma coisa assim, porque ofendi alguém, alguma coisa assim, pô, sei lá, alguma coisinha e tal, pô, pode até ser, mas aquilo na sua essência ele continua ali. Então cara, tem muitas variantes nisso, né? Mesmo isso é óbvio, cara. Pô, você acha que 15 anos de banda, eu, Kiko e a Jussara, a gente nunca tretou? É óbvio que a gente tretou. Mas de que forma isso vai ser retratado, que pode ficar parecendo que é só isso, é só treta, que é... então o cara é super estourado, porque não sei o que e tal. Quantas vezes... numa boa a gente já resolveu 1000 problemas, mas tem um dia, cara, que, né, tá todo mundo mais à flor da pele, aí, porra, quer saber? Vai se fuder, vai tomar você no seu cu, sei o quê. Normal. Entendeu? É foda isso, né, você saber essa medida, né? E o quanto você expõe isso pro público, né, assim, tem essas medidas também. Tem o momento que o câmera, o cineasta, capta aquilo, e como ele apresenta.
né? Então, existem, como tudo na vida, como absolutamente tudo na vida, tem diferentes capas de entendimento e tem tantos pontos de vista quanto pessoas vendo. Então, assim, acaba também sendo um pouco infinito isso, e aí fica muito por parte do diretor o talento de você saber selecionar isso e expor o que você quer expor para contar a história que você quer contar. E isso eu acho muito importante. Eu sempre fico muito preocupado quando eu começo a ver um filme para saber qual é a história que esse cara quer me contar. Ah, ele quer contar a história do músico tal porque ele é fã, ele quer contar a história do fulano de tal porque é muito talentoso, ou porque é um cara muito doido, ou porque é um cara que tem parceiros muito malucos, ou porque é um cara que tem uma história de vida muito doida e que não reflete isso na música dele. Enfim, o que esse cara quer me contar, né? E isso é muito importante, saber qual é a narrativa, aonde esse diretor quer chegar e também o que ele vai deixar transparecer dos personagens com os quais ele está trabalhando, né? Então, tudo isso acaba gerando assim, um leque de possibilidades infinitas, e é por isso que é tão importante uma curadoria num festival desse, sabe? Para você poder selecionar o que a gente, pelo menos, acha que é relevante levar isso para o público, né? Aqui também tem uns pau fantásticos, né? Assim, eu perco, tem filme que eu acho uma merda e a gente põe, cara. E assim, porque eu perdi na eleição, cara. Assim, tem 4 caras na curadoria que acham que o filme tem que programar. E tô eu aqui falando, velho, não. Eu perco e eu assumo a minha derrota. Falou, não, se eu chamei eles aqui para trabalhar comigo, eles estão me falando, Alit, não faz, não vamos fazer. E isso eu acho muito importante, sabe? Contrastar com as pessoas, sabe? Poder discutir os filmes e tal. Isso eu acho talvez a parte mais legal do trabalho. Alit, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, aí vai virar o poderoso chefão aqui como do você podcast. Quiser, que o papo é sempre bom. Pô, cara, eu começo a falar de música, começo a falar de arte, assim, eu perco noção do tempo, cara. Mas assim, pô, era um pouco sobre isso que eu queria falar, né? Um pouco sobre esse trabalho de curadoria, de como é assistir os filmes e tal. E aí, assim, pra gente caminhar pros finalmente, assim, eu queria que você fizesse o seu highlight do Inédit, assim, uma seleção, assim, de melhores momentos. De assim, todos os tempos, assim, ou desse ano? Ah, cara, tem alguns, viu, cara? Olha, vamos lá. Pra mim, assim, momento espetacular foi a vinda do Albert Maysles pro Brasil, é o cara que fez muitas coisas interessantes, entre eles o Gimme Shelter, os Rolling Stones, o What Happened com os Beatles, enfim, Grey Garden, que já não é musical, mas enfim, é um cara que inventou praticamente o cinema direto, né, o documentário direto, que é você indo atrás da ação. De fato, ele, junto com o Penny Baker, que foi o nosso homenageado desse ano, eles ajudaram a que a indústria desenvolvesse as câmeras handicam, né, porque eles precisavam de mais agilidade no processo de filmar, então eles ajudaram nisso. Assim, as câmeras eram uns trambolhos gigantescos e eles conseguiram trazer isso para formatos menores, né, e para poder circular com elas. Acho que a vinda do Albert Maysles, cara, foi muito importante para mim, assim. E foi num ano muito difícil, né? Ele veio em 2011, meu pai faleceu 3 dias antes da abertura do festival, cara. E foi o ano que ele veio e tal, e foi muito especial, assim, sabe? Foi um ano, assim, que a gente deu um salto importante de tamanho. Demais. Eu acho que, assim, aí... De filme. E de filme. Oh, cara. Mas queria saber, assim, uns filmes que a gente vai deixar aqui de indicação pra galera. Cara, eu acho que o filme mais importante que a gente trouxe, e da maneira como a gente trouxe, foi o Searching for Sugar Man, né? Que eu considero um dos documentários mais lindos de todos os tempos. É maravilhoso. Demais, cara. E a história, eu já contei esse... Demais. Que é maravilhoso, história, né, cara? Essa é uma puta história. E esse filme tem uma história muito, muito legal com o Inédit, né? Não só com o Inédit do Brasil. O filme ele foi lançado e estava fazendo uma carreira de festivais. Quando ele foi para o Inédit de Barcelona, ele ganhou o festival lá. E a gente não sabe muito bem porquê, foi quando todo mundo começou a prestar atenção no filme.
né? O próprio diretor dizia isso. Falou, pô, depois que eu ganhei o Inédit, parece que outros festivais começaram a me chamar. E aí ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário. E aí, cara, eu estava em Barcelona para fazer a contratação do Inédit do Brasil. E aí eu estava esperando o meu querido amigo Johannes Klein, que é o cara que faz as contratações internacionais, e ele estava falando no telefone. E fala, e eu querendo almoçar, né? Sexta-feira. E aí tinha um monte de Hollywood Report, que são umas revistas da indústria cinematográfica e tal, e o cara não desligava e tal, e eu comecei a folhear a tal das revistas. E aí tinha uma espécie de como chama isso? De apostas, né, para o Oscar. E aí tinha lá documentários. 10 críticos, 10 Searching for Sugar Man. Eu falei, não, bicho, peraí. Falei, Johannes, aí o Johannes falou, desligou, eu falei, pera, não vamos almoçar. Você vai agora, você vai tentar, você vai mandar um e-mail para o Malik e você vai mandar um e-mail para a produtora dizendo que a gente quer esse filme que a gente já pode pagar. A gente já pode pagar, assim, a gente paga o filme porque a gente quer esse filme no Brasil. Cara, dito e feito, ele foi lá, mandou os e-mails e nós fomos almoçar. E aí depois cada um passou a casa. Segunda-feira, amigo, depois do Oscar, tinha uma chuva de e-mails, ligações, mensagens de fumaça, telex, de tudo pra gente, para querendo saber do filme, não sei o quê. Bom, o filme foi vendido depois do Oscar, né? Assim, já na festa o filme foi vendido para a Sony. E aí a gente pagou o preço de distribuidora pequena, né? E trouxe o filme. E o filme foi foi um sucesso, assim. Foi um super sucesso. Eu fiquei muito contente, assim. Foi um outro momento, de novo, que o Inédit deu mais um passinho para cima, né? Assim, cresceu mais um pouquinho. E esse é um filme, assim, que eu tenho muito carinho, cara. Muito mesmo, porque, assim, foi, porra, velho, deu trabalho, mas o resultado foi incrível. Puta, sensacional. É uma puta história louca, demais legal filme, pra cacete. Cara. Se você que está nos escutando Muito não bom. viu esse filme, corra. Tem que ver, porque Searching cara. for Sugar Man é sensacional. E os discos do Xisto Rodrigues são fantásticos também, recomendo muito. Eu vou deixar aqui 3 indicações que estão no YouTube, que tá fácil, né? Que são coisas mais raras, assim, não são tão conhecidas, mas que são muito boas para quem quiser dar uma conferida. Os 3 estão na íntegra. Então, o filme do Paulo Moura, um outro filme chamado Um Preto Velho chamado Catone, que é um documentário com o Catone, que é um compositor super importante, gravado pelo Martinho da Vila, gravado por um monte de gente da história do samba, mas que é um cara mais de bastidor, assim, que não é muito sacado, até mesmo pela galera que curte samba. E o filme do Leon Richman, do Nelson Cavaquinho, que quem nunca assistiu... O do Leon tem o quê? Tem 15 minutos, né? Ele é mais curtinho, mais curtinho, 20, né? 20 minutos, uma coisa assim mesmo. Mas é por aí. Algo assim. O do Catone e o do Paulo Moura são filmes de 40 e poucos minutos. São filmes bem legais, assim. O do Catone, especialmente, que eu... Na verdade, os dois, né? Tanto do Paulo Moura quanto esse do Catone, eles são bem musicais, né? Tem muita cena de música, dos caras falando, cantando, o Paulo Moura tocando. Acho muito bom. Quer deixar Pô, uma dica aqui pro eu povo? quero, porque assim, a gente, no Inédit, a gente abriu uma plataforma de vídeo on demand, né? A gente tem uma plataforma com filmes e a gente tem muitas coisas legais, porque a gente não quer só mostrar filme para entretenimento, né? A gente quer também que as pessoas possam pesquisar, fazer pesquisas, não só estudiosos, mas os músicos, enfim, que tenha coisas interessantes para fazer, e a gente tem essa plataforma que, por sinal, está chegando um super pacote com 35 filmes novíssimos, entre eles o do Nick Cave, o Strike a Pose, tem filmes muito legais aí para você curtir, que a gente vai estreando nas próximas semanas na nossa plataforma, mas tem um filme que eu gostaria de recomendar muito, que é o Memórias Afroatlânticas, que eu não sei se você chegou a ver, Thiago, mas a gente tem um filme muito legal, dirigido pela Gabriela Barreto, que teve no festival no ano passado, e que ele conta a história do Lorenzo Down Turner. Para quem não conhece o Lorenzo Down Turner, ele é uma espécie de Alan Lomax do Brasil. Ele é um americano, afro-americano,
que em 1940 e 41 ele veio para o Brasil e gravou o áudio e fotografou vários terreiros de candomblé. Ele entrevistou uma menininha, ele entrevistou vários babalorixás, ele entrevistou várias pessoas, ele fotografou, gravou toques, gravou música, gravou várias coisas. E é um filme muito, muito legal. A gente fez também um bate-papo super legal no ano passado, que você encontra no YouTube. Enfim, tem muita coisa legal. Então, no nosso Inédit TV, você vai encontrar um monte de documentários legais, entre eles esse que eu estou aqui passando essa dica do Memórias Afroatlânticas, que eu acho que todo brasileiro deveria ver. Sensacional, Alite. Pô, brigadíssimo pelo papo. Eu que agradeço. Vamos sair daqui com uma playlistzinha, que eu sempre faço a playlistzinha, esse monte de gente que a gente vai falando aqui, vai virar uma playlist no Spotify. E tem playlist de filme também depois pra dar uma conferida. Pô, muito obrigado pelo convite, cara. Assim, papo ótimo. Assim, eu acompanho o seu trabalho já faz um tempão. Adoro as coisas que você faz, inclusive a charanga. Sou fã da charanga. Aí, tá vendo? É tudo mentira, cara. As ressacas que eu já tive depois da charanga não me deixam mentir, meu amigo. Confesso que eu já não fui em todas, que às vezes, enfim, tenho que viajar e tal, mas pô, sempre que eu posso, cara, eu vou, eu adoro. Acho o trabalho muito legal, esses toques, essas batidas de candomblé com sax e tudo isso, eu acho demais, muito, muito bom mesmo. E, pô, agradeço demais o convite para esse som, porque, pô, muito legal, cara. E adorei o papo e a gente continua conversando quando você quiser. Demorou. Isso aí, Marcelo Alite, encerrando o episódio número 47 aqui do Sabe Som, agradecendo as pessoas que participaram desse papo em duas partes, o diretor Pablo Francischelli, a Janara Lopes, o Pedro Pinhel e o Kiko Dinucci. Como sempre, tem playlist também para você escutar com os sons e os artistas que foram pintando ao longo do papo. Você encontra o link da playlist na descrição do episódio, aí no seu app preferido. Em tempo, ainda falando sobre memória e tal, a gente sabe que as coisas aqui no Brasil são um pouco bagunçadas. Inclusive, o pessoal dos streamings aí podia dar uma melhoradinha aí, viu? Principalmente as coisas de música brasileira tradicional. Aqui, fazendo essa playlist, me lembrei de dois fatos importantes e são dois erros muito grandes. Abel Ferreira tem disco dele no Spotify com o nome de Abel Ferrara. E um dos pouquíssimos discos do Zé Bodega, um dos saxofonistas mais importantes da nossa história, do samba, do choro, não tá com o nome dele, tá com o nome do Severino Araújo. Então, a gente vai vendo aí, né, os tropeços na catalogação da nossa história. Querendo saber um pouquinho mais sobre o Sabe Som, segue eu, @Thiago Sax no Instagram, que eu vou avisando por lá quando tem novidades por aqui. Certo? É isso aí, continuem em casa, valeu e bons sons.